Momento de reflexão da Palavra de Deus, ministrada pelo pastor Cláudio Morandi. Queridos, nós vamos, em nome do Senhor Jesus Cristo, estar abrindo as nossas Bíblias em Filipenses, capítulo 3. Filipenses 3, eu quero ler aqui o versículo 1 e o versículo 4, dois versículos preciosos, para nós falarmos deste tema interessante, eu creio que muito impactante. Vamos tratar sobre esse tema da Palavra de Deus. Cristo, a nossa alegria. Cristo, a nossa alegria, será a reflexão desta manhã. E o desejo do meu coração é que o Pai fale ao seu coração pela sua palavra, que o Espírito Santo possa traduzir aquilo que nós iremos estar aqui meditando, fazendo uma reflexão bíblica até aí às 9 horas. Então prepare aí o seu coração, abra sua Bíblia em Filipenses capítulo 3, eu vou ler o versículo 1 e depois o 4, e vamos estudar um pouquinho sobre esse tema, Cristo, a nossa alegria. Vamos então, meus irmãos, ler a palavra de Deus. Quanto ao mais, irmãos meus, alegrai-vos no Senhor. A mim não me desgosta, e é segurança para vós outros que eu escreva as mesmas coisas. Está vendo aqui? Quanto ao mais, irmãos meus, alegrai-vos no Senhor. Alegrai-vos no Senhor. E em Filipenses capítulo 4, versículo 4, nós temos a seguinte declaração da palavra de Deus: alegrai-vos sempre no Senhor. Outra vez digo, alegrai-vos. Vamos nesse momento ter uma palavra de oração, pedindo que o Espírito Santo nos conduza nesta reflexão. Vamos orar. Nosso Pai, muito obrigado porque o Senhor tem nos alegrado com esta manhã tão fresquinha, tão gostosa. Obrigado, Pai, por mais um dia de vida, pela noite de descanso, porque enquanto nós dormíamos, o Senhor guardava o nosso lar. Obrigado, meu Pai, por todas as pessoas que estão nos ouvindo nesta oportunidade, que o Senhor fale aos seus corações, operando regeneração, operando transformação de vidas, operando, Pai, edificação. Que todos aqueles que estão nos ouvindo sejam impactados com a Tua voz, com a Tua palavra, que o Teu Espírito Santo, Pai, nos conduza a toda a verdade da Tua palavra, nos conduza a Cristo. Nós entregamos esse tempo, queremos passar aqui diante do Senhor, em nome do Senhor Jesus nós oramos, amém. Amados, falar de alegria é uma coisa formidável, é uma coisa sensacional, fantástica. Estamos vivendo num mundo muito triste, um mundo da desordem social, um mundo onde muitos jovens têm aí sido ceifados, muitos sonhos têm sido enterrados, quantas e quantas pessoas estão falecendo neste momento em que nós estamos aqui pregando a palavra de Deus. O mundo é um mundo muito triste, por isso que as pessoas elas estão em busca de prazer, em busca de felicidade, mas o mundo tem para oferecer uma felicidade passageira, uma alegria que não é a verdadeira alegria, porque a verdadeira alegria é uma pessoa, é o nosso Senhor Jesus Cristo. Então, irmãos, onde começa a minha e a sua alegria? A resposta é uma só, é Cristo. É quando Cristo nasce no coração de uma pessoa, é que ela vai ter esta alegria. Vocês se lembram daquele texto de Lucas, no capítulo 9, de 1 a 11, que texto tão precioso ali, quando a palavra de Deus, ela diz assim, deixa eu fazer a leitura aqui, permitam ler Lucas capítulo 1, do versículo 9 até o versículo 11, que diz assim, a palavra de Deus diz lá em Lucas 1, 9 a 11, segundo o costume sacerdotal, entrar no santuário do Senhor para queimar incenso. E durante esse tempo, toda a multidão do povo permanecia da parte de fora orando. E eis que lhe apareceu um anjo do Senhor em pé à direita do altar do incenso.
Vendo Zacarias, turbou-se e apoderou-se dele o temor. Disse-lhe, porém, o anjo: Zacarias, não temas, porque a tua oração foi ouvida. Isabel, tua mulher, te dará à luz um filho, a quem darás o nome de João. Então, aqui vocês percebem que João foi aquele que preparou o caminho do Senhor. Mas só que mais para frente, nós temos ali o anúncio do nascimento de Cristo. Foi quando deram ali a notícia que o Senhor Jesus Cristo, futuramente, ele iria nascer. Então, quando de fato foi feita a anunciação do nascimento de Cristo, houve ali algo tão maravilhoso. Lá em Lucas, no capítulo 2, aí pertinho, só ir para o capítulo 2, quando o anjo do Senhor desceu aonde eles estavam ali, aqueles pastores, porque havia naquela mesma região pastores que viviam nos campos e guardavam o seu rebanho durante as vigílias da noite. Em Lucas 2, verso 9, a Bíblia diz que e um anjo do Senhor desceu aonde eles estavam, e a glória do Senhor brilhou ao redor deles, e ficaram todos tomados de grande temor, Aí o anjo, porém, lhes disse: não temais, eis que vos trago boa nova de grande alegria, que será para todo o povo. É que hoje vos nasceu na cidade de Davi o Salvador, que é Cristo o Senhor. Então, amados, olha só que anúncio maravilhoso. Eis que vos trago boa nova de grande alegria. O que é interessante é essa grande alegria que será para todo o povo. O Pai deu o seu Filho Jesus não para alguns pecadores, mas foi para todos, porque todos pecaram e todos estão destituídos da glória de Deus. Lembrando que o nosso Deus, o nosso Pai, é um Deus justo. Então, a boa nova de grande alegria é para todo o povo. Mas, infelizmente, nós sabemos que nem todo o povo irá desejar o Senhor da glória. Porque, amados, uma pessoa sem o seu novo nascimento, sem a regeneração ou a vida de Cristo, ela não é alegre. Ela não consegue celebrar a vida de Cristo. Eu fico assim impressionado quando eu vejo, e eu estou vendo muitos crentes sem alegria. E crente que não tem alegria porque não tem a verdadeira alegria que é Cristo. Irmãos, Davi, quando ele pecou com Batseba, depois que ele foi tratado pelo Senhor, o Senhor trabalhou na vida dele e levou Davi a uma regeneração. A primeira coisa que Davi pediu ao Senhor, vocês podem depois ler aí na sua Bíblia, lá no Salmo, um salmo muito conhecido de todos nós, Salmo 51, 51, versículo 12, Davi fez uma oração ao Pai: restitui-me a alegria da tua salvação e sustenta-me com espírito voluntário. A primeira coisa que Davi pediu era que fosse restituída a alegria da sua salvação. Porque um cristão que de fato ele não é regenerado, não é salvo, não é novo nascido, ele não é alegre. Ele tem aquelas alegrias nos finais de semana, porque ele vê muita gente ali cantando, louvando, adorando ao Senhor, ele está no meio também, ele fica ali fingindo que está adorando, ele tem uma consciência de que está fazendo a coisa certa, mas se ainda ele não passou pela cruz, se essa pessoa ainda não pôde vir a crer que ele foi morto com Cristo lá naquela cruz, ele é uma pessoa triste, ele fica buscando na religião uma alegria que ele nunca vai poder encontrar, até que um dia os seus olhos sejam abertos e ele venha a crer no Senhor e possa crer que lá naquela cruz o seu velho homem foi com Cristo crucificado, foi morto, e hoje Cristo é sua vida, e Cristo, ele é esta grande alegria que foi anunciado para mim e para você. Porque caso contrário, meus irmãos, vamos dizer igual disse Jeremias, lá em Jeremias capítulo 8, versículo 20. Passou a cega, findou o verão,
e nós não estamos salvos. Que tristeza, meus irmãos. Você viveu uma vida inteira dentro da igreja e quando morrer, você não foi salvo. Você estava naquele ambiente agradável, gostoso, onde ouvia louvores, ouvia as mensagens bíblicas, mas o seu coração nunca foi aberto para você crer que foi incluído na morte e ressurreição e ascensão de Cristo. Então, como é que você pode ter alegria? Como que você pode ter alegria? Irmãos, o nosso Pai, Ele nos dá alegria nos abençoando com todas as bênçãos. Com todas as bênçãos. Por exemplo, tem um texto que eu gosto muito, lá em Deuteronômio, capítulo 12, né, o versículo 7. Ele é muito interessante. Deuteronômio 12, 7, você pode acompanhar na sua Bíblia. É bom que nós estejamos conferindo a palavra de Deus como os bereanos, né? A palavra fala lá em Deuteronômio, capítulo 12, verso 7, a Bíblia diz assim: lá comereis perante o Senhor, vosso Deus, e vos alegrareis em tudo que fizerdes, vós e as vossas casas, no que vos tiver abençoado o Senhor vosso Deus. Então a bênção do Senhor, ela enriquece, ela nos alegra e não acrescenta dores, né? Então todo regenerado, todo aquele que passou pela cruz é uma pessoa alegre. A vida de Cristo é uma vida de alegria, é uma vida abundante. Jesus disse em João 10:10, na parte B desse versículo: eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Mas infelizmente muitos cristãos não têm experimentado esta vida abundante de Cristo. Elas estão experimentando aí, né, socorro do homem. O homem não pode trazer alegria para nós. Os homens só trazem para nós felicidade. Mas a alegria, a verdadeira alegria é Cristo. É aquele que habita dentro do cristão, quando esse cristão ele vem a crer que foi morto com Cristo. Lá na cruz morreu toda a nossa tristeza, morreu o pecado, morreu a nossa soberba, morreu o nosso egocentrismo, nosso egoísmo, nosso eu maldito foi crucificado, foi morto com Cristo. O pecado, o velho homem, ele foi destruído. O poder da morte, o diabo, foi destruído lá naquela cruz. Só que eu e você também estávamos na cruz, no corpo de Cristo, e ali nós morremos. Morremos para as nossas mazelas, morremos para as nossas tristezas. Cristo hoje é a nossa vida. Eu estou crucificado com Cristo e vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. E lembra que ele disse lá em João 15: tenho-vos dito estas coisas para que a minha alegria esteja em vós e a vossa alegria seja completa. Uma pessoa que tem Cristo, Cristo é a alegria. A alegria não está em coisas, meus amigos. A alegria é uma pessoa, é Jesus Cristo. Por isso que a alegria, segundo a perspectiva bíblica, não é uma opção, é um imperativo. Alegrai-vos sempre no Senhor, diz o apóstolo Paulo. E o apóstolo Paulo, meus amados, ele estava preso aqui em cadeias, isolado do convívio dos irmãos e sem saber se estaria vivo no dia seguinte. Olha, falar de alegria numa situação como esta é no mínimo estranho, não é assim? Parece que é esquisito. Mas Paulo, enquanto estava preso, ele falava da alegria. O apóstolo Paulo, ele experimentou todos os quesitos necessários para se tornar um frustrado com a vida. Mas, no entanto, isso não ocorreu na vida dele. E por ter muitos inimigos, o apóstolo Paulo, ele poderia ser um amargurado, mas, irmãos, nós vemos que o apóstolo Paulo, ele era um homem liberto em suas emoções. Paulo estava ali envolto em grandes tribulações, ele estava preso. Mas o apóstolo Paulo não se decepcionou com Deus. Por quê? Porque ele sabia que todas as coisas estavam sob o mais perfeito controle de seu Pai Celestial. E apesar aí das perseguições que ele sofreu, das traições, das necessidades, do abandono e prisões, não foram suficientes para nocautear as emoções do apóstolo Paulo e roubar-lhe a sua alegria. Porque Paulo tinha Cristo, essa alegria ninguém poderia tirar dele.
A nossa alegria, irmão. Se nós temos Cristo, ninguém pode roubar, nem mesmo Satanás. A palavra fala em 2 Coríntios, um texto tão lindo da palavra de Deus. 2 Coríntios capítulo 7, versículo 4. A Bíblia diz assim, 2 Coríntios 7, verso 4. Muito grande é a minha franqueza para convosco, e muito me glorio por vossa causa. Sinto-me grandemente confortado e transbordante de júbilo em toda a nossa tribulação. Olha aqui, meus irmãos, parece um contrassenso. Paulo está dizendo que ele sentia grandemente confortado e transbordante de júbilo, de alegria em toda a nossa tribulação. Irmãos, em toda a tribulação de Paulo, ele transbordava de alegria, irmãos. O que é que o apóstolo Paulo tinha que o deixava tão alegre em meio às provas, em meio às tribulações? O que Paulo tinha de diferente de nós? Paulo tinha Cristo verdadeiramente habitando em seu coração. O apóstolo Paulo não era um homem religioso, era um cristão que olhava para uma só direção, olhava para Cristo, né? Então, irmãos, quando nós olhamos para o altar de Deus, nós vamos ver a nossa grande alegria. Não é uma alegria pequena. O altar no Antigo Testamento é uma figura da cruz. Todas as vezes que você encontrar a palavra altar no Antigo Testamento, está ali apontando para a cruz. Então, quando nós olhamos para o altar, para a nossa cruz, porque lá na cruz, no corpo de Cristo, nós fomos crucificados com Ele para o pecado, para o mundo, para o diabo, para a morte, para todas as nossas tristezas foram colocadas em Cristo. E hoje, irmão, nós temos que ir perante este altar de Deus, que é a nossa grande alegria. Tem um salmo tão precioso, no Salmo 43, os versículos 3 e 4, eu quero ler para vocês aqui, preste atenção. Salmos 43, dos versos 3 e 4, a Bíblia diz assim: envia a tua luz e a tua verdade, para que me guiem e me levem ao teu santo monte e aos teus tabernáculos. Agora veja o versículo 4, que lindo que é. Então irei ao altar de Deus, que é a minha grande alegria. Olha que texto precioso, meus irmãos. Então, eu irei ao altar de Deus, que é a minha grande alegria. Então, quem tem a vida de Cristo no seu interior, tem uma grande alegria, tem uma grande satisfação, tem um grande prazer em Deus. Quanto mais Cristo é formado em nós, mas esta alegria, ela vai transbordar no nosso coração. A nossa alegria completa, uma alegria maravilhosa, uma alegria que ninguém pode roubar. Não pode roubar, a morte não pode roubar a nossa alegria, a tribulação não pode roubar a nossa alegria, as angústias não podem roubar a nossa alegria, as perseguições não podem roubar a nossa alegria, porque a nossa alegria é Cristo. E quando Cristo vem habitar dentro de nós, Ele nunca mais sai. Portanto, a nossa alegria é uma alegria permanente e constante, porque Deus, Ele é, em Cristo Jesus, a nossa grande alegria. Isso é tão precioso. Meus irmãos, que os nossos olhos sejam abertos para nós vermos e contemplarmos esta realidade, essa salvação que nos alegrou, meus irmãos. Trouxe uma grande alegria para nós. Andávamos tristes, em busca de felicidade, de prazer. Isso é tão minúsculo, isso é tão pequeno. Agora, quando nossos olhos são abertos e nós podemos vir a crer no Cristo crucificado e a nossa inclusão no corpo de Cristo, nós temos uma grande alegria. E a alegria não é só uma opção de vida, é uma ordem de Deus ao seu povo. Por quê? Porque em Cristo é uma aberração não ser alegre. É um mau testemunho não ser alegre. É uma contra-evangelização não ser alegre. É uma falta de coerência a pessoa não ser alegre em Cristo, porque Ele é alegria. O mandamento da alegria está espalhado nas Sagradas Escrituras.
nos livros da lei. Por exemplo, lá no livro de Deuteronômio, capítulo 16, um livro muito bom que eu gosto muito de ler, Deuteronômio, capítulo 16, versículo 11, a Bíblia, por exemplo, ela diz assim, preste atenção aqui: alegrar-te-ás perante o Senhor teu Deus, tu e o teu filho, e a tua filha, e o teu servo e a tua serva, e o levita que está dentro da tua cidade, e o estrangeiro e o órfão, e a viúva que estão no meio de ti, no lugar que o Senhor teu Deus escolher para ti, fazer habitar o seu nome. Agora, onde que o Senhor escolheu para fazer habitar o nome dele? Dentro de você, meu amado. Dentro de mim. Mas nós temos que crer na verdade da palavra. Que nós morremos com Cristo. Cristo só vai habitar dentro de nós e vai nos proporcionar uma grande alegria. É quando cremos que fomos crucificados com Cristo. E se você crê que foi crucificado com Cristo, você morreu. Se você morreu, não vive mais você, essa pessoa triste, malacafenta, essa pessoa insuportável que entristece as outras pessoas, mas Cristo lá naquela cruz nos substituiu. Ele pegou eu e você e colocou nele, e ali nós morremos com ele. Agora Cristo, ele vem habitar dentro de nós. Ele vem ser a nossa alegria, e nós, sendo pessoas alegres, porque temos Cristo, uma grande salvação, nós podemos então transmitir, proclamar, passar esta alegria àqueles que estão aí tristes, desconsolados, abatidos, né? Muito interessante, meus irmãos. Então, na lei reflete para que nós sejamos pessoas alegres. Agora, nos Salmos também há uma ordenança que nós sejamos alegres. Por exemplo, no Salmo 32, no versículo 11, nós temos uma declaração aqui que diz assim, presta atenção, Salmo 32, versículo 11: alegrai-vos no Senhor e regozijai-vos, ó justos, exultai vós, todos que sois retos de coração. Está vendo? Aqui é uma ordenança, nós vimos na lei, também nos Salmos, alegrai-vos no Senhor. E também nós temos nos profetas, meus irmãos, ali é pedido, é mandado para que eu e você venhamos nos alegrar no Senhor. Por exemplo, lá em Zacarias, capítulo 9, no versículo 9, a Bíblia diz assim: alegra-te muito, ó filho de Sião, exulta, ó filho de Jerusalém. Eis aí te vem o teu rei, justo e salvador, humilde, montado em um jumento, num jumentinho, cria de jumenta. Está vendo aqui? E também nós temos nos evangelhos, meus irmãos, que é ordenado para mim e para você nos alegrarmos. Lá em Lucas, no capítulo 10, se você tiver a Bíblia, você pode acompanhar. Lucas, capítulo 10, nós estamos fazendo uma conferência bíblica, né? Muito bem, aqui a palavra de Deus diz assim, né, os discípulos de Jesus, aqueles 70, eles voltaram, né? Lá em Lucas 10, verso 17, a palavra fala assim: então regressaram os 70, possuídos de alegria, dizendo: Senhor, os próprios demônios se nos submetem pelo teu nome. Mas ele lhes disse: eu via Satanás caindo do céu como um relâmpago. Eis aí vos dei autoridade para pisar de serpentes, escorpiões e sobre todo o poder do inimigo, e nada, absolutamente nada, vos causará dano. Isso aqui é motivo de alegria. Mas a alegria maior não é essa aqui. Não é você ter autoridade para pisar serpentes, escorpiões e sobre todo o poder do inimigo e nada vai nos causar dano. Isso aqui nos alegra. Mas não é uma alegria completa, porque a alegria completa está no versículo 20, que diz assim: não obstante, alegrai-vos não porque os espíritos se vos submetem, e sim porque o vosso nome está escrito nos céus. Meus irmãos, que coisa linda, que coisa gloriosa. Jesus está dizendo: vocês não se alegrem não, porque eu dei autoridade para vocês para expulsar demônios, para pisar serpentes, escorpiões e todo o poder do inimigo, e nada lhes vos fará mal. Isso vai trazer alegria para nós, sim, mas vocês devem se alegrar, maior ainda, alegrai-vos não porque os espíritos se submetem a vocês, e sim porque o nome de vocês está escrito no livro dos céus, está arrolado no livro dos céus. Isso é tremendo, meus irmãos.
E nas epístolas também, Paulo fala, alegrai-vos sempre no Senhor. Outra vez digo, alegrai-vos é um imperativo para nós nos alegrarmos. Né? Certa vez, meus irmãos, perguntaram àquele compositor alemão, o Franz Joseph, né, qual a razão de suas composições sacras serem tão alegres. Sabe o que ele respondeu? Ele respondeu assim, olha, eu não posso fazê-las de outro modo. Porque quando penso em Deus e em sua graça manifestada na pessoa de Jesus Cristo, o meu coração fica tão cheio de alegria que as notas parecem saltar e dançar da pena com que escrevo. Já que Deus me tem dado um coração alegre, deve ser-me permitido servi-lo com alegria. Como é que você tem servido ao Senhor? É murmurando? É reclamando? Olha, eu faço tanto por aquela igreja e não sou reconhecido. Você está querendo ser reconhecido pelos homens ou pelo Senhor? Tem que ser pelo Senhor, amados. Tem que ser pelo Senhor. Os grandes sabem desta tão grande salvação que lhes proporciona alegria, mas os grandes, eles não querem esta alegria, né? Por exemplo, aquele texto de Jeremias, capítulo 5, versículo 5, olha que coisa mais perspicaz aqui, meus irmãos. Jeremias 5:5, a Bíblia diz que os grandes sabem a respeito do caminho, mas eles não querem. A palavra fala assim, Jeremias 5:5, irei aos grandes e falarei com eles, porque eles sabem o caminho do Senhor, o direito do seu Deus, mas estes, de comum acordo, quebraram o jugo e romperam as algemas. Não querem. Eles sabem o caminho, mas eles não querem nada com o Senhor. Igual muitos crentes por aí que nós estamos vendo, que vão para a igreja como que num esforço desgraçado, vão com medo do inferno. Querido, temos que ir na igreja para celebrar ao Senhor, para adorá-lo através dos cânticos, através das orações e aprender da sua palavra. A nova criatura tem um prazer muito grande em se reunir como igreja do Senhor, né? Hoje os crentes vão para a igreja atrás de bênção, misericórdia. Nós temos a bênção maior, a alegria maior, que é Cristo habitando em nosso coração. E a palavra fala que nele nós somos abençoados com toda sorte de bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Agora, meus irmãos, isso aqui parece um contrassenso, né? Que o apóstolo Paulo, né, o que é surpreendente em Paulo era a sua obstinação em alcançar o seu objetivo. Extremamente motivado, nada podia deter a sua determinação de atingir o alvo, que era anunciar o evangelho da graça. Agora, qual era o segredo do apóstolo Paulo? O que havia de especial no apóstolo Paulo, meus irmãos? Sabe o que havia? É que Paulo conhecia na intimidade o Senhor e Mestre da alegria. Jesus. Ele conhecia Jesus. O Senhor era a fonte inesgotável do seu regozijo. E nós podemos dizer, meus irmãos, que a alegria era o puro oxigênio da alma do apóstolo Paulo. Foi ele quem disse lá, né, em Filipenses 4:4, alegrai-vos sempre no Senhor. Outra vez digo, alegrai-vos. Essa palavra aqui, alegrai-vos, é um imperativo. Deus está dizendo, alegrai-vos. Por quê? Porque Ele nos dá a condição de nos alegrarmos. Por quê? Porque Cristo é a nossa vida, é a nossa alegria. A não ser que você não tenha Cristo, você não vai se alegrar, né? Mas, irmãos, e essa alegria tem que ser todos os dias. Todos os dias. Hoje tem uma tribulação, a pessoa fica triste, claro. Mas a alegria, ela tem que vir rapidamente, ela não vai ficar para sempre conosco. Tem um salmo que eu gosto bastante, o Salmo 90, o versículo, vocês devem conhecer de cor salteado, Salmo 90, o versículo 14, fala que essa alegria é todos os dias. A palavra fala assim, sacia-nos, Salmo 90, 90, verso 40, sacia-nos de manhã com a tua benignidade, para que cantemos de júbilo e nos alegremos todos os nossos dias. A alegria do cristão, pelo fato de ser Cristo a nossa vida, nós vamos cantar de júbilo e vamos nos alegrar
todos os nossos dias. Isso é tão maravilhoso, meus irmãos. Tão maravilhoso. Por quê? Porque o Espírito Santo é o Espírito da alegria. E quando nós cremos em nossa inclusão, na nossa morte e ressurreição em Cristo, o próprio Espírito Santo, o Espírito da alegria, vem habitar dentro de nós. Conforme afirma a Bíblia, lá em 1 Coríntios 3, verso 16. Não sabeis que sois santuário de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? Está vendo, irmãos? Como que a gente não vai se alegrar? Aí em 1 Coríntios 6, verso 19, a Bíblia diz assim: acaso não sabeis que o vosso corpo é santuário do Espírito Santo, que está em vós, o qual tendes da parte de Deus, e que não sois de vós mesmos? Meus irmãos, nós temos o Espírito Santo habitando em nós. Esse Espírito de alegria, esse Espírito que nos enche de regozijo. Isso é maravilhoso, amados. Então, lembrando aqui que alguém disse certa vez o seguinte: aquele que não sabe onde deseja chegar, qualquer lugar serve. Agora vou dizer o seguinte: eu não conheço nenhuma pessoa alegre que não tenha alvos definidos em sua vida. Porém, aqueles que não têm objetivos concretos são pessoas tristes e melancólicas. Elas nutrem suas almas de uma pseudo-esperança e diz o seguinte: talvez amanhã melhore. Aquele que tem a sua atenção concentrada no Senhor Jesus Cristo e também nas suas promessas, certamente é uma pessoa alegre, certamente é uma pessoa feliz. Irmãos, e essa pessoa não vai viver ancorado nem no fracasso e nem no sucesso do seu passado. Por quê? Porque ela vai olhar sempre para a frente e vai viver para a glória de Deus. E tudo que essa pessoa faz, ela faz com o objetivo de honrar o nome do seu Senhor. Irmãos, se o nosso viver não for para a glória de Deus, então nós perdemos o significado da vida. Lembra que Paulo disse lá em 1 Coríntios 10, 31? Portanto, quer comais, quer bebais, ou façais qualquer outra coisa, fazei tudo para a glória de Deus. Irmãos, um detalhe muito interessante. Quando eu e você, nós fazemos para a glória de Deus, nós temos alegria e nós somos uma pessoa alegre. Alegre. Isso é maravilhoso. Né? Tem um texto que eu gosto muito também, quero compartilhar com todos vocês. Isaías capítulo 55, versículo 12. Um texto que fala muito ao meu coração. Isaías 55, verso 12, a Bíblia diz assim: saireis com alegria e em paz sereis guiados. Os montes e os outeiros romperão em cânticos diante de vós, e todas as árvores do campo baterão palmas. Irmão, você sabia que quando você está andando na rua, você passa em frente a uma árvore, aquela árvore bate palma para você, se você de fato está levando no seu coração o Rei do Universo, o Criador de todas as coisas, porque Cristo, Senhor da Glória, Ele habita no coração de todo aquele que crê. Por isso que a palavra fala que nós vamos sair com alegria, e em paz nós seremos guiados, os montes e os outeiros romperão em cântico diante de vós, e todas as árvores do campo baterão palmas. Por quê? Porque as árvores estão reconhecendo que dentro de mim e de você habita o nosso grande Salvador, o grande Criador habita em nosso coração. Como que isto não vai nos proporcionar uma grande alegria? Irmão, isso é tão maravilhoso, isso é tão glorioso. Oh, bendito Senhor que nos alegra dia a dia. E Ele faz para nós cada dia maravilhoso. Nós devemos nos alegrar nesses dias tão precioso. Ele fala aqui: saireis com alegria e em paz sereis guiados. Por quê? Porque o fruto do Espírito é amor, é alegria, é paz. Então, quem tem Cristo, os seus frutos irão se manifestar na vida dessa pessoa naturalmente. Não tem que forçar ser ou tentar ser alegre, não. O fruto do Espírito é alegria, né? O Espírito Santo quem vai nos proporcionar esta grande alegria. Por isso, irmãos, que eu e você
Nós somos gerados de novo para a glória de Deus. Isso é grande, isso é maravilhoso. E o maior privilégio de um salvo é andar com o seu Senhor. Porque aquele que desfruta da presença de Cristo é uma pessoa alegre. O novo nascido, ele exala um perfume especial. Por quê? Porque a fragrância desse perfume é nobre, inconfundível e bastante rara. Não é todas as pessoas que têm, não. É inadmissível nós admitirmos uma vida de peso e de tristeza para alguém que foi agraciado com o pleno perdão de todos os seus pecados lá naquela cruz em Cristo. Nós nascemos de novo, meus irmãos, para expressarmos a alegria da nova vida que recebemos em Cristo. Por isso que eu digo, é contradição dizer que uma pessoa é salva se ela continua a viver aprisionada nas masmorras das lamúrias. E a Bíblia, ela declara que o reino de Deus é composto de 3 dádivas preciosas, né? Que é a justiça, que é a paz e a alegria no Espírito Santo. Vamos ler esse texto? Romanos 14, verso 17, a Bíblia diz assim: porque o reino de Deus não é comida nem bebida, mas alegria e paz. Porque o reino de Deus não é comida nem bebida, mas justiça e paz e alegria no Espírito Santo. Então isso aqui, este deve ser aqui o trono, o reino. Porque todo o reino tem que ser um trono, tem que ter um trono. E lá no Salmo, estou lembrando daquele Salmo tão precioso, 45 de 6 a 8, ele é tão precioso, né? Salmo 46, aliás 45, né? Os versículos 6 e 8 que diz assim, presta atenção aqui: o teu trono, ó Deus, é para todo sempre, cetro de equidade é o cetro do teu reino, amas a justiça e odeias a iniquidade, por isso Deus, o teu Deus, te ungiu com óleo de alegria como a nenhum dos teus companheiros. Está vendo, irmãos? Ele nos ungiu com óleo de alegria. Lógico que é o Espírito Santo, aquele que vem habitar em nós. Ele nos proporciona uma grande alegria. Ah, que satisfação e que alegria nós temos na pessoa de Cristo. E só lembrando, não se esqueça disso, por favor, que a verdadeira fonte de alegria é o próprio Senhor Jesus Cristo. A alegria é o reflexo de Deus em nossa vida. Cristão alegre é redundância, meus irmãos, mas cristão murmurante é contradição. Porque muitos vivem aí suspirando e lamentando pelos cantos, pois foram derrotados pelos seus próprios pensamentos de autocomiseração. Estão assim porque a prioridade de suas vidas não visa a glória de Deus, mas sim as suas necessidades terrenas. Não estão nem um pouco interessados na glória de Deus. O caminho da cruz para estes é um verdadeiro suplício. As suas vidas são dirigidas exclusivamente pelas circunstâncias. Se forem boas, esnobam um tipo de contentamento. Mas, no entanto, meus irmãos, se forem más, os profundos suspiros de suas almas amargas são percebidos de longe. A gente percebe que os gemidos dos reclamadores são inconfundíveis. O apóstolo Paulo testemunha a respeito do poder da cruz agindo em sua vida, lá em Filipenses capítulo 4, dos versículos 11 e 12, que diz assim, Filipenses 4, 11 e 12. Digo isto não por causa da pobreza, porque aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Tanto sei estar humilhado, como também ser honrado. De tudo e em todas as circunstâncias já tenho experiência, tanto de fartura como de fome, assim de abundância como de escassez. Paulo está dizendo aqui nesse versículo que ele aprendeu a estar contente em todas as circunstâncias, em todas elas. Por isso que nós podemos ver claramente que a alegria aqui no coração de Paulo era o resultado direto de sua intimidade com o Senhor. E todo aquele que vive para Cristo é uma pessoa alegre. Porém, o egocêntrico, ele não consegue celebrar a vida. O apóstolo Paulo era uma pessoa alegre. Por quê? Porque era totalmente desprendido de si mesmo.
Paulo nunca foi governado pelos apetites de sua vontade, e o seu prazer e regozijo repousavam no Senhor Jesus Cristo. Cristo era a vida de Paulo, não só a vida, mas também o seu viver. Ele disse isso lá em Filipenses 1, versículo 21, ele diz assim: porquanto para mim o viver é Cristo, e o morrer é lucro. Qual que era o viver de Paulo? Cristo. Por isso, amados, que a igreja de Cristo, ela deve ser uma comunidade de caras bonitas e alegres. Nunca como uma comunidade com gente de cara de pitbull. Hoje a gente vê tantos crentes aí com cara, parece cara de pitbull, não pode nem chegar perto. A nova criatura que tem Cristo no coração é uma pessoa alegre, é uma pessoa que celebra, é uma pessoa que, meu irmão, nós não podemos chegar diante do Senhor com cara amarrada, com essa cara aí igual eu já disse, de pitbull, de cachorro bravo. Não, nada disso. É por isso que nós não conseguimos contagiar ninguém. A Bíblia nos ordena, para mim, para você que se diz um cristão, que às vezes anda aí servindo ao Senhor com essa cara amarrada, com essa cara de, parece que quem matou 100 pessoas, misericórdia, seja uma pessoa alegre, porque Deus está lhe dando condição para você ser alegre. E você tem que servir a Cristo, não com essa tristeza aí, mas com alegria. No Salmo 100, versículo 1 e 2, a Bíblia diz assim: celebrai com júbilo ao Senhor todas as terras. O versículo 2 ele é lindo, diz assim: servi ao Senhor com alegria, apresentai-vos diante dele com cânticos. Irmãos, que lindo! Servir ao Senhor com alegria. Você tem servido ao Senhor com alegria? O que significa servir ao Senhor com alegria? É você servir o seu próximo, aquele seu próximo que é chato, e esse chato, essa pessoa insuportável, é Deus quem coloca perto de você, para que você possa servi-lo com alegria e amá-lo, sabia? Aí você vai estar servindo o Senhor. Irmão, se você entendesse esses segredos. Você se lembra? Não se esqueça que Paulo, quando escreveu essa carta de Filipenses, essa carta da alegria, ele estava preso. E lá na prisão, Paulo ele teve muitas oportunidades para alimentar a sua mente. Agora, que tipos de pensamentos nutriam o seu coração? Olha, irmãos, não restam dúvidas de que o servo de Cristo, Paulo, ele enfrentou verdadeiras batalhas ali no seu campo mental. O apóstolo Paulo bem sabia que o inimigo de nossas almas não dá tréguas a ninguém. Ele lança verdadeiros bombardeios sobre a nossa mente para roubar a paz e a nossa alegria. Mas, contudo, vestidos da armadura de Deus e a espada do Espírito, pode ter certeza, a vitória é certa. Irmão, sem dúvida alguma, a alegria, ela pressupõe uma mente sadia. Ele nos dá a receita, o apóstolo Paulo, aqui para uma mente sadia. Por quê? Porque nos é revelado que tipo de pensamentos alimentava a mente de Paulo ali na prisão. E ele fala para nós lá em Filipenses 4, versículo 8, olha que texto lindo. Finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se alguma virtude há e se algum louvor existe, seja isso que ocupe o vosso pensamento. Está vendo aqui, irmãos? Paulo pensava tudo que é verdadeiro. Então, tudo que é verdadeiro, novela não é verdadeiro. E tem muitos crentes que gostam e apreciam e amam novelas. Ficam presos aí a novelas. Novelas, a Bíblia já fala, novelas, para não vê-las. Novela é não vê-las. Então, tudo que é verdadeiro, novela não é verdade. Então tem pessoas que enchem as suas mentes aí de novela, misericórdia, misericórdia. Irmãos, nós temos que verdadeiramente rogar ao Pai para que Ele nos dê a visão espiritual da realidade da pessoa e obra de Cristo. Por quê? Porque quando temos a visão, nós vamos ver que Cristo é suficiente para gerar no meu e no seu coração a alegria de viver. E em Cristo, nós temos tudo que a nossa alma almeja. Temos perdão, temos purificação de pecados, temos crucificação do velho homem, temos salvação, temos paz, temos santificação, temos esperança viva, temos contentamento e alegria.
Porque Jesus, ele é a real causa de nossa satisfação. E a nova criatura é alegre porque Jesus Cristo é alegre. Por exemplo, lá em João, capítulo 15, 11, Jesus está dizendo para os seus discípulos assim: tenho-vos dito isso para que a minha alegria permaneça em vós e a vossa alegria seja completa. Por isso, meus amados e queridos irmãos, conhecer a Cristo é o nosso maior privilégio, porque não há como andarmos com Ele e não exalarmos o seu bom perfume, a sua alegria. Em 2 Coríntios 2,14, a Bíblia fala assim: graças, porém, a Deus que em Cristo sempre nos conduz em triunfo e por meio de nós manifesta em todo lugar a fragrância do seu conhecimento. Olha, graças, porém, a Deus que em Cristo, olha a palavrinha linda aqui, sempre nos conduz em triunfo e por meio de mim e de você manifesta em todo lugar a fragrância do seu conhecimento. Irmãos, só para concluir, quero mostrar a vocês que o mundo é dividido em dois grandes corais. Um deles, o primeiro coral, é composto de pessoas que louvam ao Senhor e agradecem a Ele por todas as coisas. O outro é formado por um grupo de pessoas murmurentas, pessoas que não conseguem expressar nenhuma gota de louvor ao Senhor. Gemidos e reclamações são os únicos tipos de sons que brotam de seus lábios e corações. Esses crentes murmurentos parecem que foram batizados em caldo de limão, só andam azedos, com a alma azedas, são críticos, são reclamões, são murmurentos, pessoas azedas, pessoas que nunca foram regeneradas, mas está lá dentro da igreja, 30, 40 anos. Amados, a nossa vida aqui neste mundo é um ensaio. Agora responda-me com sinceridade: em qual destes corais você está matriculado? No da murmuração ou no daqueles que celebram a Cristo com alegria? Ah, eu celebro a Cristo com alegria. Às vezes você fala isso da boca para fora, você não tem a realidade. Procura ter os seus olhos abertos para você crer que você está crucificado com Cristo, que você morreu com Cristo e que Cristo é sua vida. E se Cristo for sua vida como realidade, você será uma pessoa feliz, uma pessoa alegre, uma pessoa celebrante e transbordante de alegria. Lembra daquele maravilhoso texto? Vamos citar aqui o último texto. Abacuque, capítulo 3, verso 17 e 18, que diz assim: ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, o produto da oliveira minta, e os campos não produzam mantimento, as ovelhas sejam arrebatadas do aprisco, e nos currais não haja gado. Todavia, eu me alegro no Senhor, exulto no Deus da minha salvação. Irmãos, olha que situação aqui. Ainda que a figueira não floresça, não haja fruto na vide, o produto da oliveira minta, os campos não produzam mantimento, as ovelhas são arrebatadas no aprisco, e os currais não haja gado. Todavia, eu me alegro no Senhor e exulto no Deus da minha salvação. Então, quando você perder alguma coisa, não se importa com isso não. Se alegra no Senhor. Nada, meus irmãos, mas nada mesmo pode roubar a alegria da nova criatura. Nada pode tirar aquilo que Cristo nos deu, que é a verdadeira alegria, que é Ele mesmo. A nossa alegria é uma pessoa, é Cristo. E esta alegria nos tem. Alegrai-vos sempre no Senhor. Outra vez digo, alegrai-vos. Que nós possamos celebrar e servir ao Senhor com alegria. Amém? Queridos, vamos ter uma palavra de oração. Maravilhoso Pai, muito obrigado por esse tempo que passamos aqui, estudando a Tua palavra. Obrigado, Pai, porque Cristo é a nossa alegria. Obrigado porque o nosso velho homem foi crucificado com Cristo e Ele morreu lá na cruz no corpo de Cristo. E hoje Cristo é a nossa vida. Oh, Pai, Ele é a nossa alegria. Meu Pai, muito obrigado por esta grande salvação. Esta grande salvação que nos alegra, que é o próprio Cristo.
Pai, traduz isto para os corações de todos aqueles que nos ouviram nesta oportunidade, para que sejam homens e mulheres que expressam a verdadeira alegria, que expressam a Cristo e este crucificado. É no nome de Jesus que nós oramos. Amém. Queridos, nós chegamos ao final do programa Mensagem da Cruz. Amanhã, se Deus quiser, a partir das 8 horas, aqui estaremos para refletir na palavra de Deus. Que Deus te abençoe, que Deus te guarde. Só lembrando que o nosso telefone é o 3215-7508. 3215-7508. Você pode ligar e solicitar, né, essa mensagem que você ouviu hoje. Todas as mensagens estão sendo gravadas, né? Nós queremos presentear você com este CD. Que Deus te abençoe, que Deus te guarde, em nome de Jesus. Bom dia para vocês, graça e paz. Se você se identificou com esta mensagem e quer saber mais sobre ela, ligue para o telefone 3215-7508 ou venha nos fazer uma visita na Rua Jequitibá 244, Vila Ideal, bem próximo ao Estádio Teixeirão. Cultos todas as quintas-feiras às 20 horas e aos domingos às 9 e às 19 horas. Tenham todos um dia abençoado pelo Senhor e até o próximo programa. Graça e paz. Vinde,